Bom dia, amigos, companheiros e irmãos. Mais uma vez, dando continuidade nos nossos aprendizados do Evangelho, aqui estamos por permissão de Deus para continuarmos a aprender e passar aquilo que podemos entender como melhora, saúde, prosperidade dentro das leis divinas para cada um de nós. Rogando a Deus que nos abençoe o instante, nos ligamos a Jesus, o nosso divino companheiro, mestre e guia, que Ele nos permita, Senhor, entender as lições e conseguir tirar de dentro de nós alguns lixos que carregamos que estão impedindo o nosso crescimento. E quando nós caminhamos contigo, vamos aprendendo o caminho de luz, vamos enxergando o caminho e ouvindo as tuas lições para que possamos ser melhores a cada dia. Abençoe-nos, Senhor, esse instante de amor. Muito lindo quando a gente realmente conversa com Jesus e a gente quer falar de amor. Amor verdadeiro, aquele que respeita o outro, que veste o outro, que visita, que oferece água, que alimenta. E quantas vezes o alimento, amor verdadeiro, nem é comida. As pessoas às vezes nem precisam disso, mas é um alimento espiritual, de força, de fé verdadeira, na certeza que caminhamos juntos com Jesus quando o nosso pensamento é elevado, respeitoso, com todas as pessoas, seja ela quem for. E eu separei aqui uma lição de Emmanuel, o nosso querido Emmanuel, na mediunidade de Chico Xavier, que ele diz, do livro Vinha de Luz, ele diz assim: estejamos certos. Ele começa com uma frase de Paulo, mas a frase naturalmente foi de Jesus. E Paulo repete para os Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Porém, minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Ah, que lindo! Porque devagarinho a gente vai entendendo que o verdadeiro amor é lei divina, que tem que ser escrita dentro de nós, para que nós não nos percamos na caminhada. E o nosso Emmanuel diz assim: as instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor.
Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e em nossas inteligências. Então, quando a gente percebe que às vezes a gente carrega no coração tanta coisa que nós pensamos que estamos prejudicando o outro, porque naquele momento a gente está magoado, com raiva, por algum motivo, a gente não prejudica o outro, a gente prejudica a nós mesmos. A gente carrega pedra dentro de nós. E para tirar essas pedras de dentro de nós, às vezes chega a dor, porque quando se arranca uma pedra da terra, a gente percebe que ali fica um buraco. E até que este buraco se refaça, há de vir muita chuva, muito deslize, né? Para cobrir novamente aquele buraco. Como nós não queremos chuvas no nosso entendimento, nem deslizes de terra, porque a gente está tirando as pedrinhas devagar, por entendimento, para que a nossa inteligência cresça. Mas Emmanuel continua: poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos. Navegaremos a pleno mar da filosofia, da cultura, meramente verbalística. Com certo proveito, a nossa posição individual diante do próximo, mas diante do Senhor, o problema fundamental do nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. Nós sabemos o quanto é benéfica e o quanto é curadora a nossa vibração de amor. Quando nós fechamos os nossos olhos, nos ligamos com os nossos mentores, com os nossos anjos guardiães, com Jesus, que nos ensina a caminhar pelo mundo espalhando o amor. E a gente vibra amor, vibra alegria, vibra paz, saúde, né? A gente sabe o quanto isso é benéfico para o mundo em geral e para nós mesmos, que aprendemos a tirar de dentro de nós qualquer mágoa, né? Qualquer fundamento contrário às leis divinas. O nosso pensamento tem que estar sempre ligado a Jesus. E quando nós dizemos ou pensamos alguma coisa que é contrário, imediatamente nós devemos pensar assim: será que Jesus agiria desta forma para com o nosso irmão que ainda não entendeu as leis divinas, que ainda vai começar a tirar as pedrinhas de dentro de si, né? Que ainda vai sentir a dor da mudança, da renúncia e de tanta coisa que a gente aprende com o Mestre, se nós seguirmos lealmente. Emmanuel ainda diz assim: o Mestre escreverá nas páginas vivas da nossa alma os seus estatutos divinos. Isso nós não podemos ter dúvida.
que nós vamos mudar, com certeza, nós vamos mudar. Passaremos de humanos a animais, numa caminhada dura, claro, de aprendizado e provas para ver se nós aprendemos, até chegamos a divinos. E ele nos promete isso. E Emmanuel diz assim, para terminar: tenhamos disso a certeza e não estejamos menos convencidos de que às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os preciosos recursos para que lavemos o nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Que lição linda! Então, assim, estamos sendo avisados. Temos tido várias provações para que mostremos através dos nossos exemplos o que aprendemos com o amor. O amor verdadeiro. O verdadeiro amor é aquele que diz assim: quando fizeres ao mais pequenino, a mim estareis fazendo. Que é a frase que Jesus nos ensina. Que não existe pequeno ou grande, que não existe melhor ou pior, mas que estamos todos na mesma estrada. Uns, já com um pouco mais de entendimento, caminha. Com dificuldade, mas caminha. Outros, com menos entendimento, vai caindo pela estrada. E sempre digo assim, Deus nos deu 2 braços. Um, para que nós busquemos a força, a coragem, a luz, e o outro, para que nós colocamos atrás e levantemos o irmão que ainda sofre e que ainda não entendeu. A gente agradece a Emmanuel, na mediunidade do nosso querido Chico, as lições que ele traz para nós. E eu lembrei aqui do livro Pontos e Contos, a historinha de Simeão e o menino. Então, o nosso querido irmão X diz assim, que Simeão, homem justo e temente a Deus, ele é mencionado no Evangelho de Lucas, que após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém, ficou com ele nos braços, né? E aí ele começou a conversar com Jesus. A história é mais longa e eu vou diminuir um pouquinho. E dentro desta conversa, ele sabendo quem era o menino Jesus, ele pergunta assim: Celeste menino, por que preferiste a palha da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor da terra? Como não vestiste a púrpura imperial? Por que será, né, que Jesus se colocou entre os mais humildes, entre os mais pequeninos? Na hora do nascimento eram animaizinhos, né? Então, por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres e movimentar Luzia entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste com Moisés
valendo-se do prestígio da casa do faraó. Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o mistério santo? Que será de ti, sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando a superioridade. Saul guerreou até a morte para nos dar a dominação. Davi estimava o Fausto do poder. Salomão, prestigiando por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe caíram no mundo. Mas e tu, pequeno menino, tu não ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes? Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? E o menino simplesmente o escutava. E ele começou a ficar preocupado porque o menino não respondia com palavras. E ele voltou a perguntar: dize-me, ó divina criança, aonde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? Pobre, nascido numa manjedoura, não tinha nome, não tinha posição, não tinha títulos, não tinha nada. Né? O que Simeão estava pensando: como que você vai ajudar o mundo? E ele, simplesmente, a criança, conta o nosso irmão X, bateu no coração de Simeão, que não entendeu o que ele estava dizendo. E o nosso irmão X diz que depois Simeão desencarnou, e quando ele chegou no mundo espiritual, com todos os bens que ele tinha, espirituais, aquela pergunta ainda estava no ar, na cabeça de Simeão, né? Como Jesus salvaria o mundo. E ele lembrava que Jesus, menino, simplesmente havia batido com as mãos no coração dele, de Simeão. E aí ele fica sabendo a resposta do mestre, que disse para ele: eu vou curar o mundo através de sentimentos de amor. Só o amor fraterno, respeitoso, pode curar o mundo. E quando o mundo é curado, nós, criaturas que vivemos nele, somos curadas também. Porque a gente tira de dentro de nós tudo aquilo que está pesando em nosso coração. E ele fica livre. Ele fica tão livre que ele é capaz de vibrar amor por tudo e por todos, agradecendo a Deus a oportunidade de aprender a amar. Nós vamos agradecendo a Jesus por nos inspirar, por nos ensinar. E porque principalmente Ele nos faz entender as suas lições. Não é falar aquilo que aprendemos, mas é sentir aquilo que aprendemos.
esbanjar vibrações luminosas por todos e principalmente por aqueles que estiverem mais perto de nós. Obrigada, Senhor, por este instante de amor, por este instante de luz nos nossos pensamentos. Que as nossas vibrações corram o mundo, sanando corações, iluminando mentes de cada irmão em humanidade, aonde estiver e seja quem for. Graças a Deus.